Boa noite, fraternos irmãos. Boa noite. Boa noite, pessoal do Instagram. Sejam todos bem-vindos a esta casa de fraternidade e amizade. Sintam-se acolhidos. Antes de começarmos, gostaríamos de dar alguns recados. Nesse sábado, nós temos o tratamento espiritual dos animais, das 9h30 até as 11h30. Temos também o Teams Fraternos, das 10 até as 12. E a Boutique do Bem, nesse dia, vai estar com as peças de roupa de até R$10. Então, quem quiser, aproveite, vale a pena. Os cursos da casa também, quem quiser fazer, pode entrar no Instagram. São todos muito bem-vindos. Lembrando que quem for passar na magnetização, é necessário retirar a senha e tomar o passe antes. Também pedimos que desliguem seus celulares ou coloquem no silencioso, evitando interferências no ambiente. Agora vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações e nos dirigindo ao nosso Pai de amor e bondade, através da oração que nosso Mestre e amigo Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E a palestra dessa noite é com a nossa querida Sônia. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal do Instagram. Que bom estar aqui. Fazia tempo que eu não vinha, minha primeira palestra aqui no ano. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sempre falo, é muito bacana estar aqui nessa casa, essa energia. E eu vou falar de um capítulo, assim, quando o Luiz passa a planilha pra gente com os temas, né? Não é a gente que escolhe. E eu vi o tema que eu caí e eu fiquei assim, feliz, né? Porque falar de Jesus, nós somos fãs, não somos dele? Eu sou fã assim de carteirinha, todo mundo é. Vou ler então a epígrafe do capítulo. O capítulo é o 133 do Caminho, Verdade e Vida, Hegemonia de Jesus. A epígrafe fala: disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, versículo 58. Gente, o que é hegemonia? Eu fui procurar. Eu sabia, né? Liderança, supremacia, mas eu achei uma coisa bacana aqui que eu vou ler para vocês. Trouxe minha cola. Olha, então, hegemonia e supremacia, uma liderança, né? Ela deriva, essa palavra, hegemon, é dirigente, deriva do grego. E o conceito destaca a capacidade de impor visões ao mundo, tornando o poder hegemônico visto como natural. Não pela força, mas pelo consentimento ideológico e cultural. Pronto, né? Começamos a falar de Jesus? Então vamos lá. Jesus é um espírito puro, um espírito perfeito, o espírito mais perfeito aqui da Terra, ponto. Né? Para nós espíritas, ele é o nosso governador planetário, ele plasmou esse planeta a pedido de Deus. Cada coisinha, cada plantinha, quando começou o planeta tem Jesus, certo? Para nós espíritas é isso. Filho de Deus, nós somos os irmãos menores não de inferiores, crianças, porque nós temos milhares de anos e ele tem bilhões de anos. Por isso que ele é um espírito puro, um espírito da escala crística, que cuida de um planeta, aliás, dizem 3, né? Esse, o Quiron, e mais um outro, assim como os espíritos de escala crística, que cuidam às vezes até de orbes inteiras, certo? E ele teve, então, esse desígnio de Deus, a pedido de Deus, de criar esse planeta. Nós somos assim as ovelhas do rebanho dele, para ele poder nos guiar, certo? Então imagina a gente, né, nas cavernas, bichinhos, né? Saindo do mundo animal, tal, e ele foi acompanhando.
Foi acompanhando. Quem que veio primeiro? Ele foi mandando emissários. Primeiro veio Abraão, né? Abraão, para dar assim, uma noção de um monoteísmo, de um Deus só. Agora, a primeira revelação, quem foi? Moisés, né? Os 10 mandamentos. Porque a gente brigava por causa de um pedaço de bicho, né? Se matava, tá? Então, com os 10 mandamentos, para dar uma segurada na peruca do pessoal, né? Para todo mundo dar uma segurada, né? E ali ficou os 10 mandamentos. Só que com os 10 mandamentos, Deus, o Deus de Moisés, era um Deus o quê? Cruel, punitivo, né? A gente ia ser castigado, porque precisava domesticar as pessoas. As pessoas eram muito bárbaras, né? Então elas tinham que ter medo, elas eram educadas com medo, né? Para dar uma segurada nas pessoas, que as pessoas eram quase muito primitivas, né? E nós, né? Naquela época, né? Então, o Deus, a figura de Deus é aquela coisa muito fantasiosa, um Deus cruel, um Deus que vai te castigar, mas com isso começou a civilização a acontecer, começou a dar uma segurada, né? E a gente começou a escalar, não é isso? Depois de Moisés veio quem? Elias, também ainda nessa história do monoteísmo, de se fazer a luz, tal. Aí depois, eu estou falando de missionários e emissários que ele foi mandando e ele se preparando para vir, né? Imagina o espírito da escala crística, que assim, para ele ficar compatível com a nossa vibração, assim, é um esforço, assim, surreal, né? Imagina ele ficar preso num corpo material. Nós, que estamos aqui, né? Somos espíritos novos, vamos dizer assim, perto dele. Quando a gente consegue se libertar no sono, a gente se sente super livre, né? Esse corpo que nos aprisiona aqui enquanto encarnados, ele é uma prisão mesmo do nosso espírito, né? Agora imagine para Jesus ele encarnar. Então foi assim, tem relatos nos livros de 1000 anos para ele se preparar, para ele conseguir encarnar. E ele falou, não, eu pessoalmente lá dar uma ordem na galera, né? Mostrar porque o pingo doía ali, né? Aí ele mandou Buda, aquela coisa do desapego, né? Depois de Buda, eu falei na ordem certa, deixa eu ver. Elias, Buda, Sócrates, o pai da filosofia. A verdade conhece-te a ti mesmo, né? E depois, que Sócrates é 400 anos antes de Cristo, e depois veio Jesus. E depois ele continuou mandando, né? Missionários, né? Lógico. Maomé para integrar os povos árabes. E foram vindo. A gente tinha um missionário aqui, né? Chico, são vários missionários. Francisco de Assis, né? Vários missionários. Mas vamos chegar então em Jesus. Então Jesus encarnou numa época onde aquele povo estava oprimido e todo mundo aguardava o Messias. Todo mundo aguardava o quê? Alguém que viesse matar todo mundo. Como é que ia salvar aquele povo? Vamos matar geral aí, vamos brigar, porque eles só conheciam o poder pela força. E Jesus, ao contrário, ele veio trazer o que pra gente? Amor, ensinar o amor, a lei do amor. Então ele foi assim, lógico, não compreendido, mas ele foi um marco na história. Antes dele, depois dele e até hoje é ele. Então a supremacia dele é essa, acabou. E não importa, mas tem religiões que... lógico, todos os cristãos, Jesus é preponderante, cada um com uma leitura de Jesus, os católicos eles enxergam Jesus como Deus, enfim, cada um com uma leitura, os cristãos, e quem não é cristão, as outras religiões, Jesus também é conhecido, Jesus também é falado. Jesus é conhecido por todos. E reconhecido por todos, ponto. Acabou. Não tem. É supremo. E realmente ele dividiu o planeta, ele dividiu o mundo, antes dele e depois dele. Né? E ele viveu tão pouco. E foi tão pouco a pregação dele, né? 3 anos, que foi aos 30 mesmo que ele foi, pegou os apóstolos e começou a evangelização. E não escreveu uma linha,
Foi só os feitos dele, os exemplos dele, as falas dele. E a pedagogia dele conosco era contar historinha. A gente não conta historinha para criança? Porque a criança, quando você conta uma história, um simbolismo, a criança ela entende, porque fica um fundo, né? Fica uma moral. Moral da história. Você começa a contar. Nananana, moral da história. Você não pode, não é assim? Ele fez isso com a gente também. E até hoje a gente interpreta as parábolas dele. Até hoje a gente lê e fica pensando, tenta jogar para o dia de hoje, para a gente compreender no que a gente pode usar no nosso dia a dia. Mas não importa, todas as vertentes, tudo que ele nos ensinou é o amor. Não é que a lei maior que ele ensinou qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Acabou. Isso, ponto. Deus, amar o próximo, amar a ti mesmo. Porque, na verdade, o que a gente busca? Todos nós. Felicidade. Todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo quer ser feliz e é isso e acabou. Só que a felicidade, ela está implícita em quanto de amor a gente tem para dar, receber, porque nós somos amor, essa é a nossa energia. Então, eu me lembro, eu fui espírita, né? Minha mãe é espírita, me levou em evangelização e tal, mas eu não gostava, eu falava, Deus me livre, né? Espírita, tem que pagar. Faz pagar, faz aquele conta corrente, né? Pagou, não quero nada disso, quero ser feliz, não vai ficar pagando, prova, né? Quero ignorância. Mas aí a gente passa uma perrengue, que todo mundo passa perrengue, né? Ninguém vem na casa espírita, na igreja, tô tão feliz, hoje eu vou dar uma passadinha lá. A gente vem porque passa perrengue. E aí na perrengue, quando você vem, você vê que a banda não é assim, ela toca de outro jeito, né? A gente, aqui, na verdade, no Espiritismo, que foi o que Jesus também prometeu, que havia um Consolador, você vislumbra um outro cenário, né? Porque a gente, quando fica perseguindo só felicidade, eu lembro que eu lia todos os livros de autoajuda. Todos. Luiz Hay, Augusto Cury, e aquela Rhonda, aquela do Segredo? Eu li o Segredo, pós-segredo, depois o Segredo, 1000 vezes o Segredo, filme, e ficava assim... Não que seja errado, e não que o positivismo não seja bacana, a alegria de viver, isso é um fato, mas falta alguma coisa, falta uma base, isso é muito superficial, porque na verdade, mesmo que a gente tenha cadeira, porta, janela, carro e tal, isso não faz a gente feliz. Não faz. O que faz a gente feliz... então porque a gente vem para o Espiritismo e a gente fica sabendo que nós somos espíritos eternos, a gente fica feliz, então a gente fica conformado. Não é só isso. A gente se vê muito maior do que essa encarnação. A gente tem um propósito de vida, a gente está aqui para muito mais. É a nossa evolução que nos deixa felizes. É as nossas superações, quando a gente supera nós mesmos, é isso que nos deixa felizes. É quando a gente amplia a nossa consciência, quando a gente começa a compreender e lidar com as coisas de outro jeito. E Jesus que proporcionou isso para nós, esse empoderamento. Isso que ele trouxe há 2000 anos atrás, 2026 anos atrás, lá dos romanos, para aquele pessoal oprimido pelos romanos. Não, você é Deus também. Você pode fazer igual a mim ou mais. Vambora. Você não é coitadinho, não tem coitadinho. Nós somos frutos de nós mesmos, somos 100% responsáveis pelas nossas vidas. Tudo que nos acontece, cada um segundo as suas obras, né? E aí, oriundo de tudo, fora da caridade na salvação, vai no Beatriz Mais, e aí a gente vai destrinchando tudo que ele falou, e aí você coloca, mas no nosso vocabulário é a mesma coisa, no dia de hoje é a mesma coisa. Você quer bênção, você tem que ser a bênção na vida de uma pessoa também. Porque, na verdade, ninguém é feliz sozinho. Você não consegue ser feliz com os outros infelizes, consegue? A gente consegue ficar feliz escutando todas essas notícias? Não dá para ser feliz, né? A gente quer todo mundo bem. A gente é feliz quando a gente em casa tem tudo e a gente é uma pessoa na rua? Não, né? A gente não fica feliz. Então a gente quer todo mundo feliz, a gente quer todo mundo com saúde, a gente quer todo mundo bem, próspero, a gente quer todo mundo vivendo dignamente, todo mundo estudando, todo mundo trabalhando.
Não é isso? Todo mundo com a sua família, todo mundo amado. A gente não quer só ser amado. A gente quer que todo mundo fique bem também. Isso que ele ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas, que é o que nos criou, ao próximo como a ti mesmo. Porque o que você deseja para o outro é um reflexo, não é? Você quer para o outro o que você quer para você. Não tem como você querer sozinho. E quando ele ensinou a gente a perdoar a gente, perdoar é tudo, né? Se perdoar, perdoar o próximo, isso é tudo, não é? Dá para viver sem perdão? Sim ou não? Nunca. Não dá para viver sem perdão. Não dá. Porque quando a gente não perdoa, a gente também não se perdoa. Porque quando a gente aponta o dedo para os outros, quando a gente julga os outros, é como se a gente fosse melhor que eles. E a gente pode até não fazer, não cometer falhas, que às vezes nos abalaram, mas a gente faz outras coisas também. E já fizemos também. E a gente é oriundo de nós mesmos. Quer dizer, a civilização, quantas coisas não fizeram? A gente que estava fazendo, a gente que fez, que cometeu tudo aquilo. Ah, eu nunca fiz isso. A gente fez nessa encarnação, vai saber na outra. Graças a Deus a gente tem um esquecimento. Já imaginou a gente olhando um aqui para a carinha do outro, essa cara fofo, e a gente lembrasse tudo que a gente já fez? E a gente pintou e bordou? Não é? Então ainda bem que a gente não sabe nada, ainda bem que tem esse véu que Deus nos dá em cada encarnação para a gente resetar e a gente começar de novo. Então tudo que ele fala, há muitas moradas na casa do meu pai, não é só aqui, não se apegue nas coisas, que tua energia fica parada. Então aí, quando você vai ver todo aquele pessoal da autoajuda que escreveu aquelas coisas assim muito bacanas, precisava de um alicerce maior. Porque novamente, mesmo com todas as coisas materiais, até com saúde e com todas as coisas materiais, é muito finito, é muito pouco, é muito banal. Né? A gente anseia por progresso, a gente anseia por melhorar. E ele nos trouxe a tal da reforma íntima, que tem um peso, né? Reforma íntima, reforma íntima, reforma. Vamos falar de autoaprimoramento. Vamos falar de autoconhecimento e autoaprimoramento. Porque nós espíritos, quando a gente se torna espírita, a gente começa a ficar muito crítico e a gente começa a ficar muito... eu não consigo fazer isso, não consigo, eu fiz isso, aí eu levantei, eu solucei, né? A gente começa também a ficar numa noia, numa neura, e nós somos humanos. E a gente não vai virar espírito puro numa encarnação. Não vamos. Tem muito para galgar. O bacana é a gente reconhecer, nos arrependendo de coisas que são palpáveis, porque tem coisas que nem são palpáveis, que a gente nem percebe que fez. A gente, sabe aquela caixa de protege? A gente nem percebe que fez as coisas e outras a gente já percebe, se liga, se desculpa e vai em frente. Foguete não dá ré, né? Mas aqui o marido sempre fala que deu, qual que deu ré? O do Mansky? Alguém tem um foguete que dá ré agora, né? Então, mas é isso, olhar pra frente, porque errou, tá bom, vamos lá, envolvidos, desculpa, todo mundo erra, vamos procurar não fazer de novo. Quando a gente empaca lá no erro, o que acontece? Vem uma sacudida, né? Uma rasteira, né? Escuta! Oi, de novo aqui, de novo, e de novo. Quando a gente encarna, a gente vem no nosso âmago, no nosso íntimo, já com coisas pré-definidas, sabe? Na nossa cabeça. No nosso íntimo, a gente sabe exatamente o que a gente está fazendo aqui. Exatamente. Não é para contar água, escrever um livro ou fundar uma cidade. Não, a gente sabe. A gente veio aqui para cuidar daquela pessoa. São pequenas coisas que a gente acha que são pequenas, mas são grandes coisas. E Jesus também falou nisso. Da gente ser manso, da gente ser humilde, da gente ter a pureza, aquele olhar de criança, aquela coisa do recomeço todo dia. Você já preparou em criança? Você pode brigar, até no outro dia ela tá assim, oi! E recomeçar, ele falou isso pra gente, né? Recomeça sempre. Olha, peguei um outro negócio aqui bacana, vou ler. Como Jesus é contemporâneo. Eu só não vim com a camiseta escrita Viva Jesus, mas eu amo. É muito pouco 30 minutos para eu falar dele, mas aqui, ó. Ensinamentos de Jesus, com mais de 2000 anos, agora começam a ser compreendidos pela neurociência. Jesus raramente entregava respostas prontas. Ele provocava, contava parábolas. Isso quer dizer, ele plantava perguntas. Porque transformação nasce da reflexão, não da obediência cega.
Hoje, a neurociência comprova. Histórias acessam o inconsciente e remodelam padrões. O que ele ensinava como sabedoria, a ciência hoje chama de reprogramação mental. Código 1. O reino de Deus está dentro de vós. Ele falava do estado interior, não de um lugar distante. A física moderna confirma. O exterior responde à vibração interior. Nós somos energia. O tempo inteiro. Nós somos aqui pulsantes. Né? O que a gente emana, a gente atrai. Só que ele podia explicar isso 2026 anos atrás? Não dava, né? Quando a consciência muda, a realidade acompanha. Vai e não peques mais. Não era condenação, era convite à lucidez. Pecar significava repetir padrões que te aprisionam. Jesus ensinava, sai desse piloto automático, faz diferente. Traduzindo, né? Tua fé te curou. Crenças mudam a bioquímica do corpo. Aquilo que você aceita como verdade molda suas emoções e suas decisões. O cérebro não apenas percebe a realidade, ele a constrói. A fé para Jesus é um campo vivo de transformação. Não acumule tesouros na terra. Apego consome energia vital. Apego em qualquer sentido. Apego a sentimentos, apego a matéria, apego, né? Qualquer coisa, qualquer apego, né? Meu, né? Qualquer apego. O medo da perda mantém a mente em escassez. A ciência confirma, desapegar cria espaço para o novo. Jesus falava da leveza interior e não da privação. Tá? Então Jesus não mandou ninguém vender tudo, tirar roupa, sair na rua, nada disso. Não, Jesus não pregou isso. Amarás o próximo como a ti mesmo. Amor é uma força reguladora do corpo e da mente. Ele reorganiza as células, acalma o sistema nervoso e eleva a consciência. A neurociência chama de coerência cardíaca. Jesus chamava de cura. Não é lindo, gente? Quem quiser salvar a própria vida, perderá. O ego tenta te proteger, mas acaba te aprisionando. O ego é o nosso personagem, né? Essa persona aqui, né? De cada encarnação. Quem se fecha por medo, deixa de viver. Jesus ensinava a confiança que dissolve o controle. No fim, ele não falou de religião, ele falou de consciência, expansão, mente e frequência. E muitos acham que era só de fé que ele falava. Então, ele é muito contemporâneo, ele é muito atual. Ele é médico, ele é psicólogo, terapeuta, professor. A pedagogia dele é que às vezes a gente se pega só lendo as parábolas, a gente fala, nossa, e dorme, né? Porque às vezes aquelas palavras, a gente acha aquilo muito desatualizado, que não tem nada a ver com o contexto de hoje, mas tem tudo a ver com o contexto de hoje. Tudo a ver. E nós estamos evoluindo, e a tecnologia está evoluindo, porque nós estamos realmente passando por esse mundo de regeneração, e a gente tem que correr atrás disso, porque a vibração, isso que a gente chama dessa vibração, ela é pulsante e ela permeia todo o planeta. Se você não muda, você não consegue mais ficar aqui. Sabe que nem quando você vai para a Lua, que você precisa pôr aqueles artifícios que você não consegue ficar lá? A gente não vai conseguir ficar aqui. Aí a gente vai para onde? Se a gente não conseguir manter os estudos aqui, que isso é um estudo, né? É a Quiron. Eu li sobre Quiron. Ele é um planeta grande, que nem a Terra, um pouco maior que a Terra. Eu li de um livro, né, gente? De estudos de espíritos relatando sobre isso. Tem assim essa vegetação igual a Terra, sabe? Oceanos, animais, mas a humanidade lá, sabe como é que tá? Na era das cavernas. Pensou? Sem banheiro? Fazendo foguinho? Roda? Começar tudo de novo? Dá, né, Brasil? Não dá. Vamos correr atrás. Não dá. Não dá. E é isso. Se a nossa vibração, né, tá todo mundo aí botando pra quebrar, e ao mal, vamos brigar, né? Ok, essa vibração não vai mais continuar aqui na Terra. Não vai. Não vai. Ou a gente muda, ou mudam com a gente. Não tem opção. E Jesus vai governar lá também. E não é porque ele vai nos castigar, porque ninguém nos castiga, Deus não nos castiga, Jesus não nos castiga, nada, somos nós que fazemos tudo para nós mesmos. A hora que a gente entender isso, nisso quando ele falou vós sois deuses, esse poder que a gente tem de dar a volta por cima sempre, de recomeçar sempre.
Olha, eu podia ficar aqui estendendo horas falando bem, mas eu quero fazer rapidinho, que eu tenho só 5 minutos para terminar. Vamos fazer um exercício, vamos sentir Jesus, porque assim, a gente acha que ele está muito distante de nós, né? Ele não está. Ele é um espírito, é uma grandeza tamanha, que ele pode estar em qualquer lugar desse planeta, é só chamar, invocá-lo, e num momento ele está, em vários lugares ao mesmo tempo, essa energia, essa luz dele. Então a gente pode chamá-lo, ele não vai resolver o nosso problema, porque Deus nos criou com livre-arbítrio, com autonomia para nós resolvermos o nosso problema, mas ele deu o manual de viver para a gente resolver o nosso problema, o caminho, a verdade, a vida, como fazer, como seguir, como, né? Ele não vai chegar aqui, pegar na nossa mão, não, ele está atento, né? Cuidando das ovelhas, o pastor está atento, mas somos nós que temos que fazer a nossa parte, mas a gente pode sim chamá-lo, né? É isso que a gente vai fazer agora. Vamos fechar nossos olhos. E Jesus está aqui conosco, no meio dessa sala, aquela luz maravilhosa que ele emana, aquela luz, a gente não consegue nem abrir os olhos. E ele está pondo as mãos nas nossas cabeças, como um passe, passando essa energia maravilhosa, esses fluidos de cura, de limpeza. E a gente está recebendo isso e relaxando, nos sentindo revigorado, porque ele está transmutando conosco amor, mandando muito, 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 muito amor para nós. E com isso vai nos envolvendo, nos acalmando, e a gente se sente amparado, a gente se sente confortado, feliz. E agora ele está perguntando para cada um de nós qual é o que nos aflige. Não é 50 coisas, tá? Uma só. O que nos aflige mesmo hoje, nesse momento, qual é a dúvida que a gente tem nesse momento? Então nós vamos pensar nisso agora. O que nos aflige nesse momento? E nós, com esse pensamento, chegamos a ele, contamos para ele o que está nos afligindo. Entregamos isso para ele. Como ele é a nossa bússola, como ele é nosso guia, como ele é nosso mestre, ele vai nos conduzir pelo caminho do amor e do bem, numa resposta do como a gente tem que agir. E a gente vai abraçar fraternalmente ele, essa luz maravilhosa, nos sentindo amados, nos sentindo amparados, queridos, amados, muito amados. Vai se desfazer esse abraço, e ele vai sorrir, e vai se despedir, e vai dando tchau, indo embora, com aquela certeza do que nos aflige vai ser resolvido. E assim, com essa certeza, a gente sabe que vai vir uma resposta, ou quando a gente acordar amanhã, ou um livro, ou até por causa da nossa mudança de vibração, o nosso próprio mentor que está querendo nos falar, uma resposta vai vir do que a gente perguntou para ele. A gente tem que ter fé, acreditar, porque é isso que ele nos ensinou. Graças a Deus. Vamos agora nos unir em pensamento, elevando para que junto dos fluidos benéficos e salutares que emanam da espiritualidade, possamos vibrar por todo este orbe, pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados, pela fauna e flora criadas por Deus. Vibremos ainda pelo nosso país, por nossos familiares e pelos nossos lares. Deixamos também que esses fluidos possam ser utilizados pela espiritualidade onde se fizer presente. E agora vamos encerrar esse encontro maravilhoso, recitando a oração do nosso amado patrono Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus, uma semana abençoada a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal do Instagram.